Sabe aquela sensação de que a nossa identidade é meio frágil, quase como se ela pudesse desmoronar a qualquer momento? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa ideia poderosa que nossas fontes trazem. Como construir uma base sólida, uma verdadeira casa sobre a rocha, para viver sem essa ansiedade toda. E aí, vamos ser sinceros. A vida às vezes parece ou não parece uma casa construída na areia. Instável, sempre com aquela ameaça de que tudo pode desmoronar. Essa sensação de fragilidade que, olha, muita gente conhece bem, é o nosso ponto de partida hoje. Tem uma parábola super conhecida que descreve isso perfeitamente, a dos dois construtores. O primeiro, que a história chama de insensato, construiu a casa dele sobre a areia. E o resultado? Uma vida de preocupação, de ansiedade constante. Imagina só a ansiedade que isso gera. A qualquer momento, vem a chuva, as ondas, o vento, e tudo pode ir por água abaixo. Essa é uma metáfora, assim, perfeita para uma identidade construída em cima de coisas que passam, né? A opinião dos outros, o sucesso, o status. Ok, então se a areia é uma base ruim, qual seria a rocha? O que é essa tal fundação sólida? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho lá na nossa planta original, na nossa essência mais pura. E para ajudar a gente a entender essa essência, vamos pensar numa coisa bem universal. Por que será que a gente se sente tão atraído por bebês? O que tem naquela presença tão pura que nos encanta, que nos desarma na hora? A resposta é que eles são pura essência, consciência pura. Quando a gente olha para um bebê, não estamos vendo só algo fofinho. A gente está vendo um espelho da nossa própria essência original, sabe? O nosso estado mais puro, antes do mundo começar a nos moldar. E esse estado é o que a gente pode chamar de eu verdadeiro. É a essência pura da consciência, aquele estado de graça original, bem parecido com o de uma criança, antes de tudo. Dá pra gente pensar nesse estado de graça como o nosso jardim do Éden particular. É aquele momento antes da gente provar o tal fruto do conhecimento, que nos joga no mundo de dualidade, de complicação. Então, como é que a gente perde o contato com esse eu verdadeiro? Como que a gente começa a construir nossa casa na areia? A resposta está numa armadilha bem comum, a armadilha do fazer. No momento em que a gente prova esse fruto do conhecimento, a gente entra no mundo da dualidade. As coisas deixam de simplesmente ser e passam a ser rotuladas como boas ou más, certas ou erradas. E é aqui que surge a grande disfunção da vida moderna. A gente começa a procurar o nosso valor, o nosso ser, naquilo que a gente faz e naquilo que a gente tem. Isso cria dois caminhos bem distintos. O primeiro é o que a gente chama de disfuncional. Eu preciso fazer algo para ter algo e só então talvez eu possa ser alguém. É uma inversão total. Já o caminho harmonioso é o oposto. Primeiro, a gente se conecta com o nosso ser e, a partir dessa base sólida, a gente parte para o fazer. A diferença é transformadora. E as consequências desse caminho invertido? Bom, são a receita para a ansiedade, para a exaustão. É aquela necessidade constante de validação, uma busca sem fim por acumular mais coisas, o esforço para agradar todo mundo. É basicamente uma vida gasta correndo em círculos atrás de moinhos de vento. Mas calma, existe uma saída. A gente pode voltar para a parábola e aprender com outro cara, o construtor prudente. Vamos ver como é o caminho para reconstruir nossa casa sobre a rocha. O homem prudente, por outro lado, fez algo diferente. Ele cavou fundo até encontrar a rocha. Veja bem, ele não construiu ali na superfície. A palavra-chave aqui é cavar fundo, o que sugere um trabalho interno, uma busca intencional. A metáfora é bem clara, né? A casa é a nossa identidade, o nosso senso de eu. E a rocha, a fundação, é a nossa natureza verdadeira, aquilo que é permanente dentro da gente. Então, como é que se faz isso na prática? Primeiro, cavar fundo, e além dos pensamentos, das coisas do mundo. Segundo, encontrar rocha, ou seja, se conectar com essa natureza verdadeira. Terceiro, construir a identidade, fundamentar o senso de eu nesse chão sólido. E o resultado final? Viver em paz, uma tranquilidade que não pode ser abalada. E o ponto crucial é este: quando a identidade está construída sobre o que é eterno, sobre o ser e não sobre o ter ou fazer, simplesmente nada pode destruí-la. As tempestades da vida podem vir, mas a casa permanece de pé. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A pergunta que fica para cada um de nós, que somos os arquitetos das nossas próprias vidas,
Compreender isso e viver a partir do eu verdadeiro, essa é a chave. É o segredo para construir uma vida de paz, de harmonia, livre daquela ansiedade constante de ter que provar o próprio valor o tempo todo. E assim, a questão fundamental que fica é: o que é eterno em nós? Qual é essa rocha sobre a qual a gente pode construir uma vida com verdadeiro significado? A busca por essa resposta talvez seja a jornada mais importante de todas.